Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho que iniciamos todos os dias as nossas manhãs aqui juntos, nutrindo o nosso espírito, buscando um pouco mais compreender o que as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo têm para o nosso coração. Então, todos os dias, nós retiramos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a leitura dela com muito carinho e através dessa passagem nós tecemos uma reflexão, a qual nós compartilhamos aqui com todos os corações que têm a paciência, que têm o amor de nos ouvir. Bom, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, uma excelente quinta-feira para todos nós, que possamos iniciar o nosso dia com Jesus revelado no nosso coração. E como nos diz o querido Francisco de Assis: Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz, que possamos ser hoje um instrumento da paz do Senhor, por onde quer que passemos, dentro do nosso lar, no nosso serviço, na escola, na faculdade, na rua, por onde quer que passemos, sejamos o reflexo da paz do Cristo. Bom, meus queridos amigos e amigas, então vamos começar a nossa reflexão de hoje com Jesus no nosso coração. Vamos lá para o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 10 e 12 deste capítulo, o qual se chama Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Queridos amigos e amigas, vamos começar a nossa reflexão com uma história. Porque quando a gente traz uma história, traz um exemplo aí pra gente, é muito bom porque consegue elucidar de uma forma um pouquinho mais descontraída o fundo moral da nossa passagem. E é uma forma da gente ficar levando para o nosso dia, no nosso pensamento, essa historinha, rememorando ela ao longo do dia e ao mesmo tempo acolhendo no nosso coração os ensinos morais dela. E bom, então hoje vamos trazer aqui pra gente, para somar para nossa passagem do Evangelho, uma história que é narrada pelo querido amigo espiritual Hilário Silva, que se encontra lá no livro A Vida Escreve, que é um livro ditado por Chico Xavier e também um livro psicografado, por Chico Xavier e por Valdo Vieira. E Hilário Silva vai narrar pra gente neste livro o encontro de Eurípides Barçanufo com o nosso divino amigo, Jesus. É uma história muito bonita, uma história com uma lição moral para todos nós. Só para a gente rememorar aqui, Eurípides Barçanufo, mineiro, uma grande alma que muito nos ensina, fez muita caridade, se devotou a Jesus, serviu ao bem de uma forma muito elevada, abnegada. Ele realmente é uma alma que nos inspira à mudança interior, a servir no caminho do bem. E lembremos que Eurípides Barçanufo, até nos dias atuais, ainda nos guia, ainda muito nos ajuda, principalmente aqui no Brasil. E ele tinha uma mediunidade muito forte, uma mediunidade muito desenvolvida. Interessante até, vamos fazer uma pausa aqui para acrescentar um ensino, uma reflexão aqui para a gente que abre campo para pensarmos sobre isso. Interessante que ver Eurípides Barçanufo com uma mediunidade assim tão integral, mediunidades tão bem desenvolvidas e voltadas ao caminho do bem, que Leon Denis, lá no livro Joana d'Arc, a médium, Leon Denis vai falar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade, do quanto assim a mediunidade integral e às vezes o médium que desenvolve várias mediunidades ao serviço do bem de forma integral é difícil a gente ver nos dias atuais, porque o que ocorre mais frequente a gente vê um médium, Leon Denis vai nos explicar isso, é ver um médium que tem uma mediunidade mais forte, integral, muito bem desenvolvida, e esse médium serve mais para essa mediunidade, e ele ter outras também, mas são outras com pouco menos desenvolvidas, tem uma que se destaca mais. Claro que
Tem exceções, porque Leon Denis vai falar, ó, Joana d'Arc é um exemplo de que tinha várias mediunidades e todas muito bem desenvolvidas e todas assim de uma potência muito grande. Chico Xavier também é um grande exemplo para nós, tinha muitas mediunidades, todas muito bem desenvolvidas. A gente vê assim almas evoluídas que realmente vêm em missão com essas mediunidades assim que eclodem de uma forma com uma potencialidade de servir no bem muito grande. E Eurípides Barçanufo era um desses, que tinha suas mediunidades muito bem desenvolvidas. Então, uma delas era a questão de se desdobrar. Ele desdobrava de uma facilidade muito grande. No livro que narra a vida dele, explica isso pra gente, como às vezes ele estava ali em um determinado momento, em um contexto de sua vida, ele desdobrava, o espírito ia em um lugar, voltava e a lucidez, a consciência dele de se lembrar nitidamente de tudo o que ocorria. Uma mediunidade realmente desenvolvida de uma potencialidade voltada ao bem muito grande. Então, vamos entrar para a nossa história aqui, que Hilário Silva vai nos contar. Que em determinado momento, certa feita, Eurípides vai desdobrar à noite e ele vai ver o seu espírito saindo do seu corpo e viajando, e indo e subindo e cada vez mais indo mais longe. Quando vê, ele se encontra em um campo verde, em um campo aberto. E ele vai andando e ele vê ao longe um homem sentado de costas, meditando. E ele para, observa aquela situação e ele vai se aproximando deste homem. Quando ele vai se aproximando, ele percebe que é Jesus. E ele se vê tocado, ele começa a rememorar sobre todas as palavras, todos os ensinos do nosso divino amigo, e ele fica extremamente emocionado. E quando ele se emociona, ele olha e vê que Jesus está chorando também. E ele se sente tocado, ele tenta pensar, por que Jesus está chorando? Por que Jesus está comovido, triste dessa forma, meditando aqui? E Eurípides Barçanufo se aproxima e eu vou ler para nós o que Hilário Silva nos conta. Eurípides diz assim: Senhor, por que choras? E Jesus se mantém em silêncio. E ele, Eurípides, ainda querendo saber o que estava acontecendo, desejando ajudar, trazer uma solução para o nosso divino amigo, disse: choras pelos descrentes do mundo? Ou seja, Eurípides pergunta: Jesus, você está chorando por aqueles que não creem no Senhor? Por aqueles que não acreditam nos seus ensinos? E Jesus, muito dócil, chorando, mas chorando de uma forma dócil, chorando de uma forma serena, vira-se para Eurípides Barçanufo e o responde: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Vou ler novamente aqui para nós, porque essa resposta é uma resposta que até merece ser lida novamente. Jesus diz: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos muito amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. A história se desenrola, a história continua, Eurípides retorna ao corpo, mas a gente vai pausar a história aqui nesse momento. E aí muitas vezes a gente pensa assim, bom, porque o Evangelho nos convida a meditar sobre todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o vivem, que conhecem os ensinos do Cristo, mas não o praticam. E aí muitos nesse momento podem se questionar, será então que essa mensagem do Evangelho é para os ignorantes? Será que são para os iletrados? Será que são para aqueles que têm pouco acesso aos ensinos do Cristo? Não, meus queridos amigos e amigas. Essa mensagem do Evangelho de hoje é para todos nós.
para todos nós que sentamos nas fileiras para ouvir as palestras do Evangelho, para todos nós que fazemos o Evangelho, para todos nós que temos acesso ao livro, às santas palavras, para todos nós que dizemos ser cristãos. Essa mensagem de hoje é para todas as almas, é para todos nós que lemos os ensinos do Cristo, que decoramos os versículos, que falamos os versículos, que falamos os ensinos do nosso divino amigo, que lemos, que estudamos as palavras, mas muitas vezes nos esquecemos do mais importante, que é vivê-las, que é praticá-las, que é falar do Evangelho, mas antes de falar, buscar viver, que é assistir uma palestra, mas sair dela com aquela inspiração de se transformar, de viver aquelas palavras, que é ler os ensinos do Cristo e buscar vivê-los, não só ler, não só estudá-los, mas praticá-los. Essa mensagem de hoje é para nós que muito foi dado, muitas oportunidades de conhecimento foi dado, muitas oportunidades de formas de transformação íntima foi concedida e nós não aproveitamos, e nós não vivemos, e nós não praticamos. Jesus chora por nós que não vivemos e não praticamos os seus ensinos, mas conhecemos. Por isso, queridos amigos e amigas, busquemos não só ler, mas sentir os ensinos do Mestre. A gente sabe das ervas daninhas que estão no nosso coração, a gente sabe das chagas morais. Viver os ensinos do Cristo não significa que do dia para a noite essas chagas morais não vão mais existir no nosso coração. Não significa que teremos uma santidade em questão de dias ou porque lemos um livro X, assistimos uma palestra Y. Não é isso. Mas viver com Jesus, praticar os ensinos do Cristo, é ter consciência sim dessas nossas chagas morais, mas dia após dia buscar extirpá-las. Todos nós temos orgulho, vamos trazer um exemplo, todos nós temos o orgulho. Talvez não vamos conseguir sair dessa existência ainda com zero orgulho, sem orgulho nenhum na nossa alma. Talvez a gente ainda vai sair com orgulho daqui dessa existência, mas a questão é, se a gente buscar extirpá-lo pouco a pouco, já é um passo que a gente dá vivendo os ensinos que Jesus nos conduz. A questão é a gente ter um olhar mais realista para como que está o nosso interior. A questão é a gente ter bom ânimo e ter boa vontade de trabalhar pouco a pouco. A gente diz trabalhar pouco a pouco porque a gente não pode dar um passo maior que a perna. Se a gente for querer dar um passo maior que a perna, fazer algo que às vezes a gente não vai dar conta, a gente vai desanimar. Não é uma mudança edificante, não é uma mudança salutar. Então a verdadeira transformação íntima, ela é aos poucos, mas é constante. É todos os dias, um passinho por vez, dentro do nosso limite, mas sendo uma versão melhor do que a gente foi ontem. Fazendo diferente algo que nós fizemos ontem que não foi tão saudável. É um passinho por vez. E dessa forma, se a gente for assim devagarzinho, e dessa forma, quando a gente chegar no final lá da nossa existência e olhar, a gente vai perceber que demos um passo bem grande. É devagarzinho. A verdadeira mudança, a mudança edificante, é todos os dias, um passinho por vez. Então, muito foi nos dado. Vamos aproveitar essas oportunidades, esses ensinos, buscar viver as palavras do Cristo, buscar realmente nos esforçar e trabalhar. Vamos sair desse ócio espiritual. Vamos deixar de lado essa preguiça que não nos deixa levantar e servir no bem. Vamos aproveitar o hoje. Às vezes, a gente diz assim, quando eu tiver uma condição X, eu vou ajudar no bem. Quando eu tiver bem, aí sim eu vou trabalhar.
Quando eu tiver aurido isso e isso no meu coração, aí sim eu vou fazer Y, uma ação no bem, aí sim eu vou buscar me transformar. Não esperemos, a gente pode começar hoje essa mudança interior. Mesmo que ela seja um passinho devagarzinho, a gente pode começar hoje. Vejamos o nosso interior. O que damos conta de modificar hoje? O que podemos fazer melhor hoje? Vamos nos dedicar, buscar viver o amor. Se nós buscarmos já viver essas camadas do amor que Jesus nos convida, com certeza já estamos dando um passinho para a nossa evolução. Então, queridos amigos e amigas, Jesus, o nosso divino amigo, ele chora por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam, porque ele sabe que muito será cobrado, porque muito foi nos dado. Então, que possamos aproveitar as nossas oportunidades, que possamos ter responsabilidade nas nossas ações e que possamos realmente ter gratidão. Gratidão de ter um olhar e reconhecer as oportunidades e as chances que Deus nos dá para a gente se transformar, para a gente seguir o caminho do bem e para a gente realmente se reformar e progredir. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Foi uma reflexão que a gente pode levar aí para o nosso dia para a gente meditar como que estamos aproveitando tudo que foi nos concedido, o conhecimento, as palavras e colocar em ação os ensinos do Cristo. Vamos escolher hoje um ensino do nosso divino amigo. Cada um de nós, eu vou fazer isso e eu estendo esse convite a todos que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Vamos escolher o ensino do Cristo e buscar vivê-lo hoje, colocar ele em ação, amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos olhar todos os ensinos, amar ao próximo como a nós mesmos é um exemplo. Vamos olhar todos os ensinos do Cristo e buscar colocar um em prática. A gente já vai dar um passinho e assim façamos diariamente na nossa vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente com cada coração que nos ouve, que nos acompanha. O nosso agradecimento por nos ouvirem, nos acompanharem. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui hoje, que retiraram minutos do seu dia para estarem aqui, nutrindo o espírito, nutrindo a alma. Fiquem em paz, que o amor de Jesus nos ampare, nos guie e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.